E aí pessoal, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui para agradecer vocês, os novos inscritos aí. A galerada compartilhou aí, entrou muitas pessoas aí. Continua compartilhando aí. Embaixo no vídeo vou colocar o link para entrar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Se tiver alguma pergunta, deixa a pergunta que eu vou estar respondendo no vídeo. Se quiser perguntar no grupo, se quiser perguntar no meu privado, pode perguntar, fica à vontade. Tá bom? Nós estamos aqui para aprender. Lembrando que os dias de gravar vídeo é segunda, quarta, segunda, quinta e sábado. Mas se der para mim gravar antes, eu vou gravar todo dia, né? Então é por causa de tempo mesmo que eu tô trabalhando. Mas Deus vai abençoar nós, amém? Tô aqui para falar do livro de Gênesis com vocês. Não esqueça de dar um joinha, um like, ativar o sininho e pode deixar um comentário aí, tá bom? Fique à vontade, o canal é de vocês, amém? Não tô tendo fins lucrativos nenhum, só quero ensinar vocês a Bíblia Sagrada. As pessoas ficam espantadas de ver uma aula de graça, né? Hoje tá difícil achar aula de graça, mas Deus concedeu esse projeto no nosso coração, amém? O livro de Gênesis é escrito por Moisés. O que é um Pentateuco? Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada escrito por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje a gente vai estar falando do livro de Gênesis. Gênesis, chamado no hebraico Bereshit, que quer dizer também no princípio. Tradicionalmente todos dizem que foi Moisés, divinamente inspirado por Deus. Essa carta foi escrita, na carta de Moisés foi escrita cerca de 1440 anos aproximadamente antes de Cristo. E o tema tem um tema, o início, né, de tudo. E as palavras-chave é criação, aliança e genealogia. Eu anotei algumas coisas aqui no serviço na hora do almoço. Vou estar passando para vocês. Pega um caderno, anote e vamos seguir em frente para o nosso estudo. O Gênesis ele inicia com a formação do sistema solar, os preparativos da terra para a sua habitação e a criação da sua vida sobre a terra. Todos os 8 atos de criação foram executados em 6 dias. Gênesis é dividido em duas partes. Primeira parte é a história da humanidade, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, que se encerra na Torre de Babel. No capítulo 12 até o capítulo 50, lembrando também que eu acabei esquecendo de falar que o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Do capítulo 12 até o capítulo 50 é a história de Israel, tá? Os 10 capítulos seguintes explicam as origens das muitas qualidades misteriosas da vida. Quais os pontos? A sexualidade humana, o matrimônio, o pecado, a doença, as dores do parto, a morte, a ira de Deus, a inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e a dispersão das raças e línguas sobre a terra. Iniciando o capítulo 12, Gênesis relata o chamado de Abraão e a inauguração da aliança de Deus com ele, uma aliança gloriosa e eterna que foi renovada com Isaac e Jacó. Gênesis é impressionante pela forma característica de sua narrativa, realçada pelo relato inspirador de José e pela multiplicação do povo de Deus no Egito. Trata-se de uma lição na eleição divina, conforme é recontado por Paulo em Romanos 9. Tem a história lá em Romanos 9 que Paulo escreve ao carta aos Romanos. Gênesis antecipa o Novo Testamento em muitas maneiras. O próprio Deus pessoal, a Trindade e a instituição do matrimônio, que é o casamento, que hoje estão querendo tirar de qualquer forma o casamento, a família, mas é ato bíblico, ato de Deus. A seriedade do pecado, o julgamento divino e a justificação pela fé. A árvore da vida perdida em Gênesis é restaurada em Apocalipse 22. Gênesis conclui que com a bênção de Jacó sobre Judá, da tribo
que viria o Messias, Jesus de Nazaré, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão os seus povos. Viu? Já está sendo apontado lá para o Novo Testamento. Quem quiser ver depois é Gênesis 49, versículo 10. Muitos séculos e muitas lutas seguiram-se antes que esta profecia encontre seu cumprimento em Jesus Cristo. O livro de Gênesis é um livro muito bom, porque é um livro também complicado, que é o começo. Nós vemos que tem muitas, tem duas explicações, que a terra ela já estava assim, quando Deus criou, quando o Espírito estava, no versículo 2, estava pairando, mas eu acredito que essa terra, ela era boa, perfeita, que só os anjos, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia de criação, a primeira coisa que houve luz, assim como houve a luz. Eu vou dar um estudo sobre angiologia para vocês entenderem. Quando Deus criou a luz, Ele criou primeiramente os céus e a terra, né? Quando Ele criou a luz, Ele criou automaticamente seus anjos, né? Incluindo Lúcifer. Então, essa queda de Lúcifer foi aqui que a terra se tornou vazia. A terra ela foi deformada, porque Deus não faz nada imperfeito, Ele faz perfeito. Então essa terra ela se tornou vazia. Então Deus, através de Jesus, até vou mencionar para vocês aqui uma palavra bastante interessante, que a palavra é Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, porém, Jesus Filho também é Deus. Então, através da palavra de Deus, que é Jesus, tudo isso foi criado. E uma coisa eu vou deixar nesse panorama aqui de Gênesis, que Deus fez tudo em 6 dias, no 7º descansou. Quando chegou no 6º dia, Deus criou os animais e logo após Ele criou Adão. E quando Ele cria Adão, a gente vai ver uma coisa muito gostosa, que tudo foi feito por Jesus através da palavra, através da boca de Deus. Então, Deus não falou haja um homem. Deus, Ele desceu com as suas próprias mãos e fez nós. Olha o amor e o carinho que Deus tem por nós, a admiração. Então, por isso que esse projeto é muito grande. Lúcifer se rebeliou contra Deus pelo amor. Não só porque ele queria o lugar de Deus, mas sim também o amor que Deus tinha por nós, o ciúme, a inveja, né? Então, Deus jogou ele para baixo com a terça parte dos anjos, né? Quem quiser saber mais sobre Lúcifer, Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipse 12, vai falar tudo, essas referências vai falar de Lúcifer, né? Então, o livro de Gênesis é um livro, né, que quando Deus ele cria as coisas, Ele cria através da palavra, que é Jesus. Mas quando foi para criar o homem, ele mete a mão e faz. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele nunca colocou a mão em nada, mas para fazer eu e você, Ele desceu e fez nós com a sua obra-prima. Nós somos obra-prima de Deus, feita pelas mãos dEle. É por isso que quando Jeremias desce na casa do oleiro, Deus faz ele ver que ele está no comando, está com a mão no vaso, e ele é o comandante, que é o oleiro, para fazer um vaso bonito e bom e duradouro. Então, quer dizer que Deus ele vai sempre estar com a mão no barro, que é nós, entendeu? Então, essa palavra que está aqui, Deus ele desceu, fez nós com as suas próprias mãos, e assim fez o homem. Então, então Adão começou a dar os nomes às criaturas, e quando a gente vai ver, quando ele começa a dar os nomes, Deus vai ver a necessidade de uma pessoa acompanhar ele. Então faz ele cair num grande sono profundo, e quando ele cai nesse sono profundo, Deus tira da costela dele a chamada erva, a companheira dele, a disjuntora, né? Que a Bíblia fala disjuntora.
E aí começa, e Deus fala com eles: cresceis e frutificais, cresceis e dê filhos, né? Então assim eles faz. Mas aí, né, a gente vai ver que Satanás veio como uma serpente dentro do paraíso, focando nisso daqui. Dentro do paraíso, Satanás entra através da serpente, engana os dois, engana Eva, depois Eva engana Adão e derruba eles e é expulso. Deus perdoa, claramente, mas Deus queria que eles viessem se arrependessem primeiro, por isso que Deus veio e procurou, mas eles estavam escondidos e não apareceram e foram expulsos dali. Mas mesmo assim Deus continuou amando o homem. A gente vai ver na frente, Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, mata seu irmão Abel por inveja, né, por Abel ter entregado uma oferta maior do que Caim. Foi justo, Abel foi justo e Caim foi injusto na oferta. Então Deus, ele gostou mais da oferta de Abel, então Caim se encheu de ira, matou seu irmão pelas costas. A gente vai ver no capítulo 5 as genealogias, né? No capítulo 6, o Deus, ele se arrepende de ter feito o homem, se arrependeu e mandou Noé construir uma arca, deu as medidas para ele, ele construiu essa arca, deu 120 anos para as pessoas ainda, ele pregou, fazia arca, pregava, somente a sua família, 8 pessoas foram salvas naquele dia. Então Deus mandou selar a porta pelo lado de dentro, Noé selou, fechou, e Deus selou a porta pelo lado de fora, né? Então ali Deus faz uma aliança, logo após quando acaba esses 375 dias, 1 ano e 10 dias em águas, né? Ficou menos um pouco em águas mesmo foi 8 meses, mas ao todo foi 1 ano e 10 dias. Quando no cabo de dia 27 de fevereiro de 601, no ano de 601, eles descem da arca, né? Quando eles descem da arca, Deus faz uma promessa para ele ali, que nunca mais iria acabar o mundo com a água. Então por isso que hoje nós vemos o arco-íris. Esse é a aliança que Deus faz com Noé, que nunca mais ia destruir a terra daquele jeito. Amém, irmãos? É só hoje, é só até por aqui. Depois a gente vai falar do Nimrod, da Torre de Babel. Na próxima aula até José, tá bom? Pra gente encerrar Gênesis aí. Amém? Fica na paz de Cristo.